Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, cá estamos mais uma vez para juntos louvarmos ao Senhor, adorarmos a presença do Senhor no nosso meio e aí na sua casa. Nós vamos começar o nosso culto nesta noite cantando o hino 379 do nosso Salmos e Hinos. Nós temos aqui uma versão um pouquinho diferente, mas você acompanha aí conosco que é muito legal. Então nós vamos começar cantando ao Senhor, contando as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E com certeza são muitas. Então vamos adorá-lo em nome de Jesus. Das vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes a teu lidar? É pesada a cruz que tens de suportar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido aos dias passarás. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Senhor, em nome de Jesus, queremos rogar a Ti que esta noite seja abençoada pelo Senhor, que a Tua mão poderosa esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo que habita em nós venha mover-se em nós, venha manifestar-se em nós e através de nós, através, Senhor, das canções, através da Tua palavra, que corações sejam alcançados em suas casas, aonde quer que eles estejam, que o Senhor os alcance para a glória do Teu santo nome, Pai. Vamos continuar louvando-Te, adorando-Te. Então recebe agora a nossa adoração e o nosso louvor. Nos abençoa neste lugar. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo. Aqueles que ainda nos verão e nos ouvirão, talvez no outro dia, que eles também sejam abençoados, tocados, e que a Tua glória, Senhor, se manifeste trazendo salvação, trazendo cura, libertação, mas sobretudo salvação de almas, salvação, Senhor, dos perdidos, daqueles que ainda não Te conhecem.
que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Que esta noite, Pai, Tu possas usar as nossas vidas aqui para que o Teu nome seja glorificado e muitas vidas sejam salvas para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando, irmãos. Agora eu vou me retirar um pouquinho. Santo Espírito, 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 Santo Espírito. Sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Fiel Consolador, 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 sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por
tua glória, Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. És digno de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti.
majestade santa. Meu prazer é te dizer que te amo, ó Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai, porque mais um dia, Pai, mais uma oportunidade o Senhor nos dá de sempre demonstrar, Pai, o nosso amor ao Senhor, de louvar a Ti, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Queremos pedir nessa hora que o Senhor conduza a Tua palavra nos nossos corações, que o Senhor possa estar falando através do Teu Filho. É o que nós te pedimos, Pai, nesse dia, nessa hora. Seja exaltado no nome de Jesus e edifica os nossos corações para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, queridos irmãos, gostaria de saudá-los com a paz do Senhor, uma boa noite. Mais uma vez temos o privilégio de estarmos juntos nesta quarentena que nos distanciou fisicamente, mas não nos distanciou socialmente. Nós estamos ainda nos relacionando uns com os outros através das redes sociais. E eu gostaria muito que isso continuasse, que nós estivéssemos usando esse artifício para abençoar outros irmãos, outras irmãs, outras pessoas, através da mensagem, através de um recado, através de um telefonema, para que nós possamos estar, embora distantes fisicamente, mas juntos, num só coração, para a glória do Senhor. Então nós vamos ler a palavra do Senhor nesse momento, e ela se encontra lá no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, nós vamos ler os versos 24 até o verso 29. Mateus 7, 24 a 29. Diz assim então a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amados irmãos, este fragmento do Evangelho de Mateus, ele é o final de um sermão, é o final de um tempo de ensino
que Jesus estava transmitindo aos seus discípulos, e no versículo 28 e 29, nós podemos ver que não somente os seus discípulos estavam ouvindo Jesus, mas também grandes multidões. As multidões estavam maravilhadas com o ensino, com a autoridade, com a verdade de Jesus, e eles então comparam Jesus com os religiosos de sua época, os escribas. Aqui fala só dos escribas, mas nós temos os fariseus, nós temos os saduceus e outras seitas que havia em Israel naqueles tempos, naquele momento. Interessante, irmãos, que ao ouvir Jesus, as pessoas ficavam maravilhadas, porque na verdade ninguém falou como Jesus, ninguém foi como Jesus, ninguém agiu como Jesus, ninguém amou como Jesus, ninguém perdoou como Jesus, não houve homem como Jesus antes dele, durante o período dele aqui na terra, e não haverá até o último dia alguém semelhante a Jesus, com todos os seus atributos, com todas as suas características, com todas as suas qualidades, de um homem que veio a esta terra, mandado pelo Pai, mandado por Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado, e as multidões e todas as pessoas do mundo inteiro, em todos os tempos, tivessem então a oportunidade de salvação. Como eu disse, esse fragmento é o final desse ensino robusto, desse ensino com muita propriedade, com muitos ensinamentos para nós. E então gostaria de compartilhar com você nesta noite, baseado nesse texto, porque nesse texto Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, ele está dizendo de tudo aquilo que ele falou anteriormente, as palavras que ele havia ensinado. Então, na conclusão do seu sermão, na conclusão da sua reflexão, do seu ensino, ele diz: olha, se você ouvir essas palavras e colocá-las em prática, você será comparado a um homem prudente. Por quê? Ele vai dizer: porque você estará alicerçando a sua casa sobre a rocha. Ou seja, ele está dizendo: olha, se você alicerçar a sua vida, a sua casa, nos meus ensinos, naquilo que eu falo, naquilo que eu prego, naquilo que eu ensino, você será considerado alguém prudente, porque você alicerçou a sua casa, a sua vida sobre a rocha. E do mesmo modo ele vai dizer, no versículo 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Então Jesus aqui coloca dois fundamentos: o fundamento que é a rocha e o fundamento que é a areia. Aqueles que ouvem e que praticam os ensinos de Jesus será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a gente sabe que uma casa edificada sobre a rocha, ela não cai, mas uma casa que é edificada sobre a areia não tem firmeza no chão, não tem firmeza nesse solo, e a casa então, quando ela é abatida, ela é varrida por ventos, por tempestades, essa casa então vai ao chão. Mas uma casa que foi edificada sobre a rocha, que segundo Jesus aqui são os seus ensinos, a sua palavra, da mesma forma,
os ventos vão bater forte, as tempestades vão chegar com força, mas a sua casa e a sua vida continuarão firmes, porque estarão alicerçados e alicerçadas no ensino do Senhor Jesus, na verdade, no próprio Senhor Jesus, porque a Bíblia vai dizer para nós que Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, Ele é a principal pedra na qual nós devemos fundamentar a nossa vida, a nossa existência nesta terra. Então Ele está dizendo, olha, fundamentem a sua vida, a sua casa, sobre mim, sobre os meus ensinos, sobre aquilo que eu tenho falado e ensinado a vocês. Então, diante disso, queridos, eu quero então compartilhar com vocês alguns ensinos do Senhor Jesus contidos neste pequeno sermão de Jesus, que começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus. O finalzinho do capítulo 7 é a conclusão de Jesus, dos ensinos que ele havia falado, transmitido aos discípulos e às multidões. E se você for ler o capítulo 5, 6 e 7, nós temos aqui muitas verdades, muitos ensinos que o Senhor Jesus transmitiu naquela época aos seus discípulos e às multidões que o seguiam, mas também para nós hoje. Então eu destaquei aqui alguns desses ensinos, não destaquei todos, mas alguns desses ensinos para que eu e você fundamentemos a nossa vida, a nossa casa sobre esses ensinos do Senhor Jesus. Há muitos outros na Bíblia, mas levando em conta esse sermão de Jesus, que é chamado o Sermão da Montanha, porque ele é proferido no alto monte, para que as multidões então pudessem ouvi-lo com clareza. Então, o primeiro ensino que eu gostaria de destacar com você está no capítulo 5. Capítulo 5, o Senhor Jesus vai dizer no versículo 44 até o versículo 48, algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, capítulo 5 de Mateus, volte aí algumas páginas da sua Bíblia e leia comigo os versos 44 e os versos do verso 44 ao verso 48. Ele vai dizer assim: Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. Não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Qual é o primeiro ensino, irmãos, que eu quero destacar? Como eu disse, há muitos outros, mesmo antes desse texto, mas chamou minha atenção essas palavras de Jesus acerca dos nossos inimigos. Jesus, então, está nos ensinando aqui a amar os inimigos. Ele está dizendo, amem os seus inimigos. E ele diz mais, orem pelos seus inimigos, por aqueles que perseguem vocês. Você já ouviu alguma outra pessoa falar algo parecido? Não. Esse ensino é de Jesus. Amar os inimigos, orar por aqueles que perseguem.
E ele então diz para nós, dizendo para os seus discípulos, dizendo para nós, que quando nós amamos os nossos inimigos, quando nós amamos aqueles que nos perseguem, na verdade, não é que nós tenhamos inimigos. O que Jesus está dizendo aqui é que aquelas pessoas que por algum motivo não gostam de nós, por algum motivo nos fizeram seus inimigos. Porque, na verdade, um filho de Deus não deve ter inimigos. Um filho de Deus não deve ter rancores a tal ponto de qualificar alguém como seu próprio inimigo. E o que Jesus então fala, irmãos, ainda, ele vai dizer, olha, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Ele está dizendo, olha, aqueles que amam os inimigos, que oram pelos inimigos, que oram por aqueles por aqueles que perseguem vocês, vocês estão demonstrando com essa atitude a vossa filiação, de quem nós somos filhos. Se somos filhos de Deus, se já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, se um dia o Senhor Jesus nos encontrou, se um dia o Espírito Santo veio habitar em nós e nos fez filhos de Deus, nós devemos então demonstrar amor, não apenas aos nossos amigos, não apenas àqueles que são bons para conosco, devemos agir diferente, devemos ser diferentes. O Senhor Jesus está dizendo para nós que nós devemos amar os inimigos e orar por eles. Isso vai demonstrar a nossa filiação, de quem nós somos filhos. E nós somos filhos do Pai de Jesus, que é nosso irmão. Então nós devemos demonstrar isso. E o Senhor Jesus então vai usar um outro argumento. Olha só, além de demonstrar a nossa filiação, ele vai dizer que o nosso Pai age assim, que o Pai de Jesus age assim, e que Jesus agia assim. Então nós precisamos seguir o exemplo do nosso Pai, que é o Senhor, e também o exemplo de Jesus, o nosso Salvador. Ele vai dizer isso ainda no versículo 45. Ele vai dizer, olha, para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. E ele então completa, porque ele, o Pai, faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, amados irmãos, o nosso Deus, ele age assim. Ele não só abençoa nós, que já fomos agraciados com a salvação em Jesus. Ele faz vir o sol para aquecer não somente a nós, mas ele aquece aos outros, toda a humanidade. Ele não só aquece aqueles que adoram a ele, mas ele aquece a todos. Ele traz chuva não somente sobre os bons, ele traz chuva também sobre os maus. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo para nós é que nós devemos agir assim, que nós devemos ser assim, seguir o exemplo do Pai, seguir o exemplo do Filho. É isso que Jesus ensinou para os seus discípulos, é isso que Jesus ensinou para aquelas multidões. Por isso elas ficaram maravilhadas com a sua doutrina, com o seu ensino. E ele então vai estar dizendo para nós aqui, implicitamente, que nós devemos ser diferentes. Porque a normalidade é você amar quem te ama e odiar quem te odeia. A mensagem do Evangelho é amar quem te ama e amar também quem não te ama. É amar quem gosta de você e amar quem te persegue. É amar quem faz o bem a você e amar quem faz o mal a você. Porque nós somos filhos de Deus e no nosso coração há amor. Há amor até mesmo para aquelas pessoas que nos odeiam. E muitas vezes nos odeiam sem motivo. Muitas vezes nos odeiam porque somos cristãos, adoramos a Deus.
Muitas vezes somos odiados simplesmente pelo fato de sermos diferentes, de agirmos diferentes no trabalho, na escola, na sociedade, em todos os lugares. E as pessoas, então, muitas vezes nos tomam por arrogantes, nos tomam por querendo ser melhores do que os outros, só porque agimos de maneira diferente. Mas o Senhor Jesus ensina para nós, um dos seus ensinos sobre o qual nós devemos alicerçar a nossa vida, a nossa casa, é amar os nossos inimigos, amar aquele que nos persegue, estender a mão. O Senhor Jesus ensinou isso, que nós devemos, se alguém quiser bater na nossa face, nós não batemos também revidando, nós devemos dar a outra face. É um ensino do Senhor Jesus, que nós devemos fundamentar a nossa vida, alicerçar a nossa vida. Isso é rocha, irmãos. Isso é rocha. Isso não é areia. O vento vai bater, a tempestade vai chegar, mas se você alicerçar a sua vida nos ensinos de Jesus, e um deles é amar os seus inimigos como o Pai ama, como Jesus ama. O segundo ensino é acerca da caridade, da oração e do jejum. Eu vejo isso no capítulo 6 agora. O que Jesus fala acerca da caridade, o que Jesus fala acerca da oração e o que Jesus fala acerca do jejum. Olha só, se você pegar o capítulo 6 e você ler do versículo 1 até o versículo 18, você vai ver que Jesus está falando de um mesmo assunto. Ele está falando de uma mesma situação, mas levando em conta a caridade, a oração e o jejum. O que são a caridade, a oração e o jejum, irmãos? São disciplinas espirituais que nós devemos praticar. A caridade, a oração e o jejum são disciplinas espirituais para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa comunhão com Deus, para o estreitamento da nossa comunhão com Deus, porque quando nós agimos com caridade, fazemos caridade, nós não estamos fazendo a homens, nós estamos fazendo a Deus. Quando nós oramos, nós não estamos orando a homens, nós estamos orando a Deus. Quando nós jejuamos, nós não estamos jejuando para homens, nem para nós mesmos, nós estamos jejuando para Deus, para estar mais próximo dEle. Então Jesus vai começar a ensinar aqui acerca da caridade, acerca da oração e acerca do jejum. Veja bem, do versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 4, Jesus então vai falar sobre a caridade. Ele vai dizer o seguinte: olha, evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está no céu. Amados irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que, quando formos caridosos, quando abençoarmos pessoas, quando fizermos o bem para alguém, nós não podemos sair tocando trombeta para que todos vejam como nós somos bons, como nós somos generosos diante dos homens. O que Jesus está dizendo para nós é isso. Ou seja, irmãos e irmãs, a caridade é uma disciplina espiritual para a glória de Deus, não para a autopromoção. Você entende isso? Quando ajudamos, quando somos caridosos, quando abençoamos, é para a glória de Deus, não para a nossa autopromoção. São disciplinas espirituais, não para a aprovação humana, muitas vezes cheia de hipocrisia. E Jesus vai falar isso aqui. Ele diz:
No versículo 2: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, os falsos, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Que recompensa é essa que Jesus está dizendo? A recompensa de ser aplaudido pelos homens. Mas quando você é aplaudido pelos homens, quando você busca o aplauso, a autopromoção, a autoaprovação, você não tem a aprovação de Deus. A sua recompensa será apenas a aprovação dos homens. E é isso que Jesus está dizendo. Eles já receberam a sua recompensa, mas ao dar esmola, Jesus continua dizendo que a sua mão esquerda ignore o que a direita está fazendo. É uma maneira de Jesus falar que o que você faz, as pessoas não precisam saber. O que você faz, as pessoas não precisam te elogiar. E ele vai dizer então, irmãos, ele diz, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Você está buscando a recompensa dos homens, ou você está buscando as recompensas do Pai que vê em secreto? Pensou nisso? É mais um ensino de Jesus acerca da caridade. São disciplinas espirituais feitas a Deus, não aos homens. São disciplinas espirituais para serem feitas em secreto. São disciplinas espirituais para serem recompensadas por Deus, não pelos homens. Tanto a caridade, tanto a oração, quanto o jejum, porque ele continua dizendo, no versículo 5 até o versículo 8, ele vai falar da oração. E como ele disse da caridade, ele vai falar a mesma coisa da oração. Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Mais uma vez, ele usa essa palavra, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que já receberam a recompensa. A mesma coisa, mas a orar, olha o que ele diz então, a orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore a seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. A mesma coisa, irmãos, na oração, na caridade na oração. E quando a gente lê a partir do versículo 16 até o versículo 17, ele vai falar sobre o jejum. Ele vai dizer a mesma coisa, olha, quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste como os hipócritas. Mais uma vez ele usa a mesma palavra para a caridade, para a oração e para o jejum. A caridade hipócrita, a oração hipócrita e o jejum hipócrita. Ele diz, quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Ele repete o que disse acerca da caridade e da oração, mas ele então fala e ensina mais uma vez, como ele ensinou acerca da caridade, como ele ensinou acerca da oração, ele vai ensinar agora acerca do jejum. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça, ou seja, toma um banho. Toma um banho, ungir a cabeça aqui é tomar um banho, para você não se mostrar triste, para você não se mostrar abatido. Ele diz, olha, lave a cabeça, unge a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, em si e sim ao seu Pai que em secreto. E sim ao seu Pai em secreto. Ele repete novamente, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará
a recompensa. Então, queridos, esse é o ensino de Jesus acerca da caridade, da oração e do jejum. Ele continua nos ensinando, ensinou os seus discípulos e ensina a nós, nos versículos 19 a 24, do mesmo capítulo 6, ele vai nos ensinar acerca do verdadeiro tesouro. Ele começa a falar então, a partir do versículo 19, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus está dizendo para nós que o verdadeiro tesouro está nos céus. O verdadeiro tesouro não é o tesouro que nós acumulamos aqui na terra, porque o tesouro que acumulamos aqui na terra, ele perece, ele pode ser perdido. E outra coisa, irmãos, eu ouvi uma pessoa dizendo hoje uma coisa que todo mundo já ouviu: caixão não tem gaveta, você não vai levar nada após a sua morte, você não vai levar nada depois da sua morte. Por isso Jesus está dizendo, olha, o verdadeiro tesouro deve ser acumulado no céu. Acumular tesouro no céu, acumular tesouro, os tesouros verdadeiros, os tesouros que vêm dos céus, que estão nos céus, que quando nós partimos desta vida, nós receberemos. Jesus não está sendo contra aqueles que possuem riquezas, não é isso. Ele está sendo contra, ele está ensinando sobre aqueles que colocam o coração em suas riquezas e não é rico para com Deus. Não é rico para com Deus. E ele então nos ensina que o verdadeiro tesouro deve ser acumulado nos céus. Ele vai dizer ainda que o verdadeiro tesouro é evidenciado no coração e nos olhos. Olha que coisa interessante, irmãos. Porque o versículo 21 vai dizer do capítulo 6, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então o verdadeiro tesouro é evidenciado no coração. Como você lida com os tesouros, tanto do céu quanto os da terra? Aonde está o teu coração? Jesus está dizendo, olha, aonde o teu coração estiver, ali está o teu tesouro. Se o teu coração estiver na terra, o teu coração estiver na terra, o teu tesouro é terreno. Mas se o seu coração estiver no céu, você pode ter até tesouro nesta terra, mas o tesouro que você mais valoriza é o tesouro do céu. É o tesouro que é evidenciado no coração. E ele vai dizer ainda, esse tesouro é evidenciado nos olhos, porque ele vai dizer a partir do versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Ele vai dizer ainda, portanto, se a luz que existe em você são trevas, grandes trevas serão. E ele diz então no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então é o coração e os olhos, irmãos, porque aquilo que nós vemos muitas vezes nos atrai, e aquilo que nós vemos muitas vezes nos dá rasteira. Então, queridos, o verdadeiro tesouro é evidenciado no nosso coração e nos nossos olhos, naquilo que nós desejamos, naquilo que nós cobiçamos,
naquilo que o nosso coração está cheio. O que você tem desejado, o que você tem cobiçado, tem honrado ao Senhor? Como está o seu coração? Seu coração está nos tesouros do céu? E ele vai dizer ainda, o verdadeiro tesouro é evidenciado no serviço ao reino de Deus, porque ele vai dizer, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Então, se você serve a Deus com integridade de coração, e não serve a mamon, não serve às riquezas, você está demonstrando que o tesouro que você valoriza é o tesouro do céu, é o tesouro do reino de Deus. Ele é evidenciado pelo coração, pelos olhos, e é evidenciado pelo serviço a Deus. O que você tem feito para Deus, o que você tem feito para a glória de Deus, como tem sido o seu envolvimento na pregação do Evangelho, como tem sido o seu envolvimento nas coisas do reino do Senhor, como você tem vivido a sua vida. Você tem vivido uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, uma vida a serviço do reino de Deus. Se você vive a serviço do reino de Deus, você está valorizando o tesouro do céu e não o tesouro da terra. Jesus ainda ensina para nós, irmãos, acerca das preocupações da vida. Ele vai dizer isso a partir do versículo 25 até o versículo 34, quando ele diz que nós não devemos nos preocupar com a nossa vida, com o que nós comemos, com o que nós bebemos, porque ele sabe que precisamos de tudo isso. Ele manda nós olharmos para os lírios dos campos, ele manda nós olharmos para os pássaros. Ele diz, olha, eu cuido deles, eu cuido dos pássaros, eu cuido das florestas, eu cuido dos rios, eu cuido dos oceanos, eu vou cuidar de vocês também. Então ele está nos ensinando acerca das preocupações da vida, como nós devemos agir acerca das preocupações da vida. Ele está dizendo para nós, não há com o que se preocupar. Não há com o que se preocupar. Ele diz isso para nós, não se preocupem com a sua vida. Não há com o que se preocupar. Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece o que eu preciso, Deus conhece o que você precisa. Ele está dizendo então, olha, cuide-se do reino de Deus e Ele cuidará de você. É o que ele diz no versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo para nós é que nós devemos cuidar do reino, e Ele cuidará de nós. Ele cuidará de mim e de você. O que ele está dizendo para nós aqui, nos ensinando, irmãos, acerca das preocupações da vida, é que não há nada que nós possamos fazer além de confiar. O texto diz para nós, olha, vocês não podem acrescentar um côvado ao curso da vida de vocês. Vocês não têm condições de fazer nada por vocês mesmos, se eu não estiver com vocês. Então o que ele está dizendo para nós é que não há nada que possamos fazer além de confiar nele, porque Ele cuida, Ele alimenta, Ele veste, Ele supre as nossas necessidades. Jesus ainda nos ensina, irmãos, irmãs, amigos, acerca do julgamento alheio. Do julgamento alheio. Olha o que diz o capítulo 7, do verso 1 ao 5. Ele vai dizer, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido vocês, também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você diria a seu irmão, deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus então está nos ensinando, amados, acerca do julgamento alheio.
E o que é o julgamento alheio, irmãos? O que Jesus está querendo dizer com isso? Porque quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para os ensinos de Jesus, aqui ele chamou de hipócrita. Será que ele está julgando? Ele chamou os fariseus, os escribas, os religiosos, muitas vezes de hipócrita, de sepulcros caiados. Será que Jesus está julgando e aqui está dizendo para não julgar? Será que Jesus está se contradizendo? O apóstolo Paulo muitas vezes critica, muitas vezes ele chama atenção. Será que ele está julgando? Será que esse é o julgamento que Jesus está dizendo aqui? Que é se calar diante do erro, se calar diante do pecado? Não, irmãos, não é isso. O julgamento que Jesus está dizendo para nós aqui, esse julgamento no qual Jesus está falando aqui, é o julgamento hipócrita, é o julgamento falso, é o julgamento que nós achamos que somos melhores do que os outros. Não é um julgamento baseado na verdade, porque se for baseado na verdade, você não pode se calar mesmo, como Jesus não se calou. Então, o que Jesus está dizendo é que nós não podemos ser hipócritas, falar algo de alguém e praticar a mesma coisa. Julgar alguém por algo e estar fazendo outra, igualmente errado. Esse é o julgamento que Jesus estava dizendo para nós não julgarmos o próximo com hipocrisia. O julgamento hipócrita não está baseado na verdade, mas a repreensão, o ensino, a disciplina, o pecado precisam ser confrontados com a verdade do Evangelho, com a verdade da Palavra de Deus. O julgamento hipócrita está baseado na autojustiça, é aquele que quer se autojustificar. Muitas vezes, na maioria das vezes, aqueles que julgam pessoas por aquilo que elas estão fazendo, elas julgam porque elas estão fazendo a mesma coisa. E elas se sentem tão mal que então elas procuram alguém para colocar sobre elas aquele jugo que está sobre si. Esse é o julgamento que Jesus está dizendo para nós, não façam, baseado na autojustiça, a nossa justiça, baseado na nossa autoimagem distorcida, no achar-se melhor do que o outro. É isso que Jesus está dizendo para nós, quando ele diz, olha, você vê uma trave no olho do seu irmão, mas no teu olho tem um cisco. E você só consegue ver, ou melhor dizendo, você consegue ver o cisco no olho do seu irmão, mas no seu olho tem uma trave. Você então olha para o cisco, que é pequeno, e você julga o seu irmão, mas há uma trave no seu. Ou seja, estamos sendo hipócritas se agirmos assim. Esse é o ensino de Jesus. Ou seja, irmãos, a nossa autoimagem distorcida, acharmos que somos melhores do que os outros. Esse julgamento de Jesus nada tem a ver com o erro, com o pecado, com as atitudes alheias. Porque ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 7, ele vai dizer assim, olha, não dê aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos. Será que Jesus está julgando aqui? Chamando pessoas de cães e porcos, para que nós não possamos dar as nossas pérolas, ou aquilo que é santo, para aqueles que desprezam a santidade, para aqueles que desprezam as pérolas, que são os ensinamentos de Jesus, que é a palavra do Senhor. Então esse é o julgamento, irmãos. Não dê aos cães o que é santo, nem joguem suas pérolas aos porcos. Então, quando Jesus está nos ensinando a não julgarmos, é não nos compararmos uns com os outros. Jesus não está dizendo aqui para nós passarmos a mão sobre o pecado, porque Ele não fez isso, e Ele nos ensina isso. E muitas vezes essa palavra é empregada erradamente, em momentos errados, para justificar atitudes de outras pessoas.
Além disso, o Senhor nos ensina acerca dos falsos profetas e da entrada no reino dos céus. A gente pode ver isso a partir do versículo 15 do capítulo 7. Ele vai falar sobre os falsos profetas. Ele começa dizendo no versículo 5, olha, cuidado com os falsos profetas. Será que Jesus está julgando novamente? Não. Ele está sendo verdadeiro. Há falsos profetas que devem ser julgados, sim, que devem ser denunciados, sim, pelo Evangelho da verdade. E quantas vezes, irmãos e irmãs, nós somos enganados por falsos profetas? Eu vejo muito isso nas redes sociais. Às vezes, irmãos, eles compartilham mensagens de outros pastores, de outras pessoas, e acham que aquilo é uma coisa maravilhosa, e é um falso profeta, é um enganador, e você não percebe. E muitas vezes não percebemos porque nós não conhecemos o Evangelho, não conhecemos a palavra de Deus. Jesus então nos ensina acerca dos falsos profetas. Ele vai dizer, olha, cuidado com os falsos profetas, estejam de olhos abertos, conheçam a palavra, julguem a mensagem, não se deixem levar por aquilo que vocês ouvem, mas vá à palavra, ouça aquilo que está sendo pregado na sua igreja, não saia ouvindo todos os pregadores, aqueles que se autotitulam profetas, bispos, apóstolos, operadores de milagres, e você se deixa enganar, porque ele faz cara de contrito, ele faz cara de santo, ele faz caras e bocas, ele fala em outras línguas para impressionar você, línguas mentirosas, falsos profetas, irmãos. Você precisa estar atento aos falsos profetas, cuidado com os falsos profetas. E Jesus vai dizer assim, então, olha, pelos seus frutos conhecemos. Você precisa olhar para os frutos, para que você possa reconhecer o que é profeta e o que é um falso profeta. Porque um falso profeta, irmãos, ele pode ter até obras, mas ele não tem fruto, porque ele é um hipócrita. E o intuito é enganar, o intuito é ludibriar os fiéis. Então fique atento. Jesus vai dizer, olha, pelos frutos você pode conhecer a árvore. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Falso profeta não pode produzir palavra de Deus. Falso profeta não pode produzir a verdade do Evangelho. E nós estamos assim de falsos profetas hoje, como também tinha na época de Jesus. Ele já estava alertando naquela época. E a palavra de Deus é viva para nós hoje, nos ensinando também isso. Aqui o problema, a situação, não é a obra, não são as obras, mas há uma grande diferença entre obras e frutos. Jesus não está dizendo, olha, pelas obras você vai conhecer alguém. Jesus está dizendo, pelo fruto. Porque o fruto, irmãos, é uma coisa espontânea. A obra, se ela não tiver fruto, ela é algo mecânica, enganadora. E Jesus então diz para nós que a entrada no reino dos céus, falando agora do reino dos céus, a partir do versículo 21, ele deixa, então, para de falar sobre os falsos profetas, mas de certa forma ainda continua falando, porque ele começa a falar sobre a entrada no reino dos céus. Ele diz, olha, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você pode aplicar isso aos falsos profetas, você pode aplicar isso a você, eu posso aplicar isso a mim. Como eu tenho conhecido o Senhor? Será que eu tenho chamado o Senhor de Senhor da boca para fora, mas no coração eu não tenho o Senhor no meu coração? Ele diz então para nós, ele está querendo dizer para nós que a entrada no reino dos céus não está ligada ao que sai
pela boca, não está ligada àquilo que falamos, mas sim ao que entrou no coração. Aquilo que entrou no nosso coração. A entrada no reino dos céus está intimamente ligada naquilo que entrou no meu coração. Se a palavra de Deus entrou no meu coração e produziu mudança na minha vida, e eu nasci de novo, eu entrarei no reino dos céus, eu não serei um falso crente, um falso cristão ou um falso profeta. Não é o que sai da boca, porque sair da boca é fácil. É isso que Jesus está dizendo aqui. Nem todo aquele que diz, que fala, Senhor, Senhor. Ele vai dizer ainda, nem todo aquele que profetiza, nem todo aquele que expulsa demônios, nem todo aquele que faz milagres entrará no reino dos céus. Ele diz, só vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai. São obras vazias, transvestidas de espiritualidade, mas que na maioria das vezes são obras vazias, obras de homens, não obra de Deus. É isso que Jesus está falando, irmãos, acerca dos falsos profetas e da nossa entrada no reino de Deus. Ele está dizendo para nós, não existe obra de Deus sem o fruto do Espírito de Deus. Não existe obra de Deus sem o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O apóstolo Paulo vai dizer, é o amor, é a alegria, é a paz, é a bondade, é a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão, é o domínio próprio. Se as suas obras não estiverem encharcadas pelo fruto do Espírito, serão simplesmente obras. Serão falsas, não produzirão nada no reino de Deus, não produzirão nada no coração dos homens. Mas se aquilo que você produz estiver cheio de amor, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de bondade, cheio de longanimidade, de benignidade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio, aí sim você está praticando as obras de Deus como devemos praticar, cheias do fruto do Espírito, diferentemente daquilo que fazem os falsos profetas. Querido, esses são os ensinos que eu queria extrair desse texto para nós, para que a nossa casa não se abale quando a tempestade vier, para que o nosso alicerce esteja firme quando o mal chegar à nossa porta. Mas eu queria ainda aplicar esta mensagem para mim e para você. Eu quero dizer o seguinte, aplicando essa mensagem para nós, esses ensinamentos para a nossa vida, devemos alicerçar nossa vida, nossa casa, na obediência à palavra de Deus. Não há alicerce seguro se não for baseado na palavra de Jesus. Porque ele vai dizer no versículo 24, aquele que ouve e aquele que pratica. Então nós devemos alicerçar nossa vida, nossa casa, na obediência à palavra de Deus. Não basta apenas ouvir, temos que obedecer. E Jesus vai dizer, a palavra de Deus vai dizer para nós que obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes nós queremos fazer coisas mirabolantes para Deus e esquecemos o principal, que é obedecer a sua palavra. Segunda aplicação, devemos estar preparados para quando o vento soprar com força sobre nós. Nós devemos estar preparados, porque o vento forte vai soprar, e não será uma vez só. Durante a sua vida ele vai soprar várias vezes, a tempestade vai chegar várias vezes, e se você não tiver alicerçado, se você não tiver num chão seguro, firme, vai acontecer o que Jesus falou aqui, que a casa caiu e desabou, sendo grande a sua ruína. Então nós devemos estar preparados, queridos, porque a tempestade é certa,
A chuva forte é certa, as dificuldades são certas. Você precisa estar alicerçado na santa palavra de Deus, para que a sua casa permaneça de pé quando a tempestade passar. Terceiro lugar, as escolhas são desabar ou não desabar. Essas são as consequências, e você precisa pensar nelas. É desabar ou não desabar. A sua vida ou vai desabar ou não vai desabar, dependendo de como você esteja, de onde está alicerçada a sua vida. Quarto lugar, eu quero fazer uma pergunta a você. Onde você tem alicerçado a sua vida e a sua casa? Alicerce sua vida com muita oração. Alicerce a sua vida com muita oração. Alicerce a sua vida nos ensinos de Jesus. Alicerce a sua vida no próprio Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Que Deus te guarde. Que Deus faça com que esses ensinamentos estejam no teu coração, não somente na sua mente, não somente na sua boca, em nome do Senhor Jesus. Amados, estamos encerrando com esta palavra, os ensinamentos de Jesus para a nossa vida. O título desta mensagem que eu coloquei é o seguinte: o verdadeiro alicerce da vida. Qual é o alicerce verdadeiro da vida? São os ensinos de Jesus e é o próprio Senhor Jesus. Então vamos cantar mais uma vez ao Senhor, vamos adorar ao Senhor, porque Ele nos deu a oportunidade de conhecermos a Sua palavra. Ele nos deu a oportunidade de alicerçarmos a nossa vida, a nossa casa sobre Ele, sobre a rocha, sobre a Sua palavra, sobre os Seus ensinos. Vamos louvar ao Senhor nesse momento.
que estão na terra e nos céus, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Tu és a fonte da salvação, tu és o Deus da minha vida, tu és o Mestre que me ensina, tu és a fonte da salvação, tu és o Deus da minha vida, tu és o Mestre que me ensina. Jesus, tu és o Rei. Jesus, tu és o Rei. Jesus, tu és meu Rei. Linda canção. Que Jesus possa ser o seu Rei. Você que está na sua casa neste momento, você que ouviu a mensagem do Evangelho, talvez o Espírito Santo tocou fortemente em você. Saiba que o Senhor está aí contigo. Dobre os seus joelhos, arrependa-se dos seus pecados e peça ao Espírito Santo que venha habitar em você. Peça a Jesus que te lave com o sangue dele. Pede ao Pai que venha salvar a sua vida. Você pode, a partir de hoje, ser um novo homem e uma nova mulher. Faça isso onde você estiver. O Espírito Santo, então, salvará você. Em nome de Jesus. Não há outro nome, irmãos e irmãs. Amigos, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus. Somente o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Ele quebra cadeias. E Ele salva o perdido. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ainda dizer que a nossa campanha de arrecadação de alimentos continua. Agradeço àqueles que já o fizeram, mas se você ainda não fez, você pode fazê-lo. Vai aparecer aí a conta da igreja. Se você confia em nós para fazer a sua doação, talvez você nem seja membro da nossa igreja, talvez você nem seja cristão, ou se você quiser abençoar, se você quiser participar desta campanha de arrecadação de alimentos para as pessoas que estão necessitadas, eu convido você a fazer a sua doação. Você que é membro desta igreja, que ainda não fez, faça a sua doação, para que possamos conseguir mais e mais alimentos para abençoar vidas, para a glória do nome do Senhor. Compartilhe também esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, faça com que a mensagem do Evangelho chegue a outros lugares, através desta palavra, deste culto. Também compartilha, dá o seu like, se inscreva no nosso canal, para que a gente possa ter um alcance maior, em nome do Senhor Jesus, tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Feche os seus olhos nesse momento. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com esta igreja, com o Paracambi, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. A Igreja Congregacional de Paracambi está à sua disposição para aquilo que você precisar. Se quiser conversar conosco, estamos aqui. Entre em contato conosco, em nome do Senhor Jesus.
Que Deus abençoe a sua vida e a sua semana. Amém.